não sou uma pessoa que passou por muitos lutos na vida, mas os que eu passei me marcaram profundamente. Alguns de vocês já conhecem a Athena, talvez por esse vídeo aqui. Tem muitas histórias com cachorros, mas hoje vou apresentar a vocês a Athena. Fofa, né? Pois é. Mas o que ela tem de fofa, ela tem de deboche. Ela é uma cara recorrente aqui do canal. Tivemos um vídeo com várias histórias dela, ela está em vários easter eggs e até na capa do canal. Ela não é só uma parte do canal, mas sim da minha vida e da minha família também. Mas alguns dias atrás eu postei uma tirinha no meu Instagram, que por sinal, veja, é simples, mas é de coração. Partido. Comentando que, infelizmente, ela faleceu no final do ano passado. Literalmente dia 31 de dezembro. Acho que ela viu meu vídeo sobre como eu amo o final de ano e decidiu dar uma leve traumatizada em mim. Achou que tava tudo muito bem, quis dar uma animada na minha vida. Se ainda não ficou claro, esse é o meu jeito de lidar com o luto, então aguentem as piadas. Elas valem a pena. Eu acho. Já avisando que não foi uma boa experiência, eu não vou falar nada muito gráfico aqui, mas caso seja algo que te deixe desconfortável, pode pular pra essa minutagem onde eu vou falar apenas sobre luto e como eu tô passando por ele no momento. Mais ou menos uns 3 dias antes do fim do ano, ela começou a passar muito mal, teve um mal-estar horrível do estômago, não tava andando direito. A gente levou pro veterinário e disseram que era só um mal-estar, que ela só tava desidratada, que provavelmente era a mudança da ração. A gente deu soro, fez exame de sangue, fizemos ultrassonografia, mas antes que saísse qualquer resultado, ela se foi. E até hoje a gente não sabe o que realmente aconteceu. Algumas pessoas próximas de nós suspeitaram que podia ser parvovirose, mas também foi muito confuso, porque ela tava com todas as vacinas em dia. E por sinal, vacinem seus animais, viu? Isso é símbolo de amor. Eu só posso dizer que eu fiz o que eu pude, que apesar das piadas, ainda me dói não ter ela aqui. E sinceramente eu não acho que esse sentimento vai embora tão cedo. Ela foi uma grande companheira e uma boa amiga por longos 7 anos. Ela chegou na minha vida num momento muito solitário e foi um raio de luz no meio de tanta escuridão. No dia fatídico, eu e a minha irmã, a gente tava sozinha em casa e nos agarramos uma a outra pra passar por tudo aquilo juntas. Eu tava segurando ela, tentando dar o máximo de ajuda e conforto possível, sem entender que na verdade ela tava indo embora. A gente chamou os vizinhos pra ver se pelo menos algum deles podia ajudar e eles até foram, e eu acho que eu nunca vou esquecer do que ele disse. Desculpa, querida, mas ela foi embora. E eu ri, não porque eu achei engraçado, mas porque eu não tava acreditando. Mas logo depois eu parei, entendi, ela não ia voltar. E aí veio aquilo que todos odeiam, o luto. E eu gritei, chorei, esperneei, fiz tudo que pude pra ver se era alarme falso. Mas não era. O luto é uma parte difícil na vida de todo mundo, e ninguém tá isento de sentir essa dor. É quase como um ritual que temos que passar pra nos provar que merecemos existir nesse mundo. Eu te odeio, mundo! E já me conhecendo, imagino que vão achar que virei aqui e vou falar coisas profundas, bonitas sobre essa fase tão cruel. E é exatamente isso que eu vou tentar fazer. Como descobriram? Vocês estão me conhecendo muito bem. E claro, a melhor forma que eu tenho de explicar sobre isso é explicando em si o que é o luto. O luto se trata da reação emocional diante de perdas e situações de estresse, afetando o comportamento e emoções das pessoas que lidam com a situação. O luto pode variar muito para cada pessoa, momento da perda, nível de afinidade e a natureza da perda, como velhice, acidente, doença, etc. Tanto para pessoas quanto animais, e até para coisas imateriais. Tudo isso pode influenciar como uma pessoa reage depois desse momento. Algumas podem se fechar completamente, outras tentam seguir a vida como podem. Algumas podem até dissociar da realidade como forma de escape. Mas apesar de todo mundo ter sua forma de sentir o luto, todos passam pelos 5 estágios dele e têm de superá-los para ter um luto saudável, sendo eles negação, raiva, barganha, depressão e aceitação. O primeiro estágio, a negação, em si não é só negar que a pessoa se foi, é mais como uma sensação de anestesiamento e incredulidade da situação. Algumas passando por isso até antes da tragédia ocorrer, mas poucos falam dela como um mecanismo de defesa. É algo que o nosso próprio cérebro cria sem a gente notar, tudo para tornar aquela situação menos dolorosa. Nesse estágio, é comum virem pensamentos como: isso não pode estar acontecendo comigo, não
não era pra isso estar acontecendo. E foi exatamente isso que aconteceu comigo. Na hora que tudo aconteceu, eu me peguei pensando que de fato não era pra aquilo estar acontecendo naquele momento. Eu literalmente mandei a figurinha do Cascão falando: eu alego insanidade temporária. Eu tava em completo choque, totalmente anestesiada. E de fato, o choque foi tão grande que uma hora eu tava chorando, olhando pra Athena, e na outra eu tava na casa da minha vizinha tomando água e a minha irmã tava do meu lado. Eu acho que foi a primeira vez em muitos anos que eu não tive ânimo pra ficar com a família em um ano novo. E nos dias seguintes, a negação foi se desfazendo e abrindo portas pra outro sentimento: a raiva ou tristeza. Os dois se enquadram na mesma coisa. Apesar de serem duas emoções opostas, podem ser extremamente voláteis nesse estágio do luto. É a fase onde o enlutado pode ficar mais agressivo, pois é a fase onde ele finalmente aceita que a situação é real, mas se recusa a aceitar ela como uma coisa que podia acontecer. Ela sente raiva e frustração de todo momento e às vezes sente raiva até da vítima. Em muitos casos, a pessoa sente uma raiva incontrolável ou uma tristeza absurda com aquilo, ou até consigo mesmo. No meu caso foi exatamente isso também. No dia seguinte, quando eu olhei pro quintal e eu não vi nada, eu fiquei muito triste e com muita raiva. Eu queria me culpar por não ter conseguido fazer nada, por não ter notado antes. Eu queria culpar o veterinário, pensando como eles não tinham visto o que era antes, ou se eles só não queriam contar pra gente. Aqui eu já tava ficando louca, galera. Eu cheguei até a culpar a Athena por supostamente ter escondido os sintomas e ter me abandonado. Aqui dá pra notar que eu fiquei biluteteia de vez. Mas esse era o ponto, ninguém tinha culpa nisso, mas eu precisava de um escape, eu precisava ter um corpo físico pra colocar a culpa daquela situação. Mesmo que fosse eu mesma, porque isso doía muito menos do que se perguntar por que ela, e aceitar que ela só foi embora porque é a vida. Depois disso veio a barganha. Muita gente fica confusa com esse nome, eu mesma fiquei por muitos anos, porque caso você não saiba, barganha é basicamente um outro nome para negócio ou acordo, embora geralmente envolvidos com valores baixos. Mas no caso do luto, ele é basicamente a tentativa da pessoa negociar com o universo e até consigo mesma, para tentar amenizar e adiar a inevitabilidade da situação, fazendo promessas para tentar consertar aquilo que foi perdido. Quando eu cheguei nessa fase, eu tive muitos pensamentos como: e se eu tivesse notado mais cedo? E se eu tivesse levado no veterinário antes? Eu podia ter sido mais rápida. E eu ficava constantemente procurando formas de ter prevenido isso, sem aceitar que, de fato, não adiantava mais. Eu só ficava me maltratando e me castigando, procurando motivos do porquê aquilo tem acontecido. E como eu podia ter evitado o inevitável. Admito, eu dei muita sorte, porque a minha melhor amiga é veterinária, e como ela já tem uma certa noção de como é, ela me deu o conforto que podia. E de certa forma, ajudou. Logo depois, chegou a fase mais assustadora, na minha opinião: a depressão. O momento em que a tristeza profunda toma forma e finalmente notamos a verdadeira falta que o ser que foi embora deixa na gente. A gente nota como o local fica mais silencioso, como mudamos a nossa rotina sem ela, como o nosso corpo reage àquilo. Geralmente sendo mudanças hormonais relacionadas ao sono, à disposição diária. Nessa fase, é comum a gente ficar sem ânimo e começarmos a ter menos vontade de fazer aquilo que antes nos fazia bem. Nos permitimos sentir essa tristeza profunda e às vezes sem lembrar de como saímos dela. No meu caso, eu tenho sentido esses sintomas em coisas pequenas mesmo. Eu tenho sentido mais sono, eu tenho mais dificuldade de fazer as coisas da minha rotina, eu não tenho sentido tanto ânimo pra desenhar. Esse último me atrapalha com as encomendas, mas eu juro que eu faço. Eu tô sem vontade, mas não significa que eu sou vagabundo. Mas eu também tenho algumas recaídas. Eu choro, eu me irrito, eu fico calada por longos períodos de tempo, e quem convive comigo fica até assustado, porque sabe que eu sou tipo uma sirene de fim do mundo, eu só paro quando não tem mais ninguém pra ouvir. O momento que eu sinto que a minha ficha caiu foi quando eu tava chorando de levinho, e a minha irmã foi me confortar, e ela disse que tava tudo bem eu chorar. E eu simplesmente disse: é claro que eu vou chorar, mas do que adianta? Não vai mudar nada, ela não vai mais voltar. E o que você quer? Eu quero a minha lobinha de volta. Então, ao mesmo tempo que eu tinha entendido, eu só não queria ter passado por isso. É um estágio muito cruel nesse ponto. E é por isso que pessoas que ficam nessa fase passam por algo chamado luto prolongado, que é considerado um transtorno, pelo menos no Brasil. E o último e não menos importante, na verdade o mais importante, aceitação. O momento que aceitamos de fato a partida do ser e aprendemos a conviver com a falta dele conosco de forma física. E nos apegamos mais às lembranças do que à dor. O famoso "estou triste que acabou
acabou, mas feliz porque conheci. E podem me perguntar como chegar nesse estágio, mas nem eu vou poder explicar. Ainda tô chegando lá, tô quase. Mas ainda não. Mas uma coisa que eu tenho que dizer é, cada um tem a sua forma de passar por tudo isso. Alguns demoram mais do que outros, mas o importante é justamente isso. Passar por ela e depois deixar pra trás. Não a pessoa, ou o bichinho, ou a situação, mas sim essa fase de luto. Ele existe. Ele tem que existir, mas não é saudável se prender a ele, porque as memórias são o que tornam o luto doloroso, mas também algo bonito. Saber que o ser humano é capaz de sentir tudo isso por uma pessoa quando ela vai embora. E você pode achar que não tem mais nada depois disso, mas saiba que tem. Sempre tem. Afinal, isso é a vida. Passar por tudo isso e saber que não podemos fazer nada além de continuar vivendo, até que chegue a nossa vez. E outros façam o mesmo. E é isso que faz a vida ser bela. Então, abrace seus entes queridos, faz carinho no seu bichinho, curte a sua infância ou a sua adolescência, demonstre o seu amor, da forma que só você pode e sabe. Porque são essas coisas que vão fazer o luto ser doloroso, mas também vão ser o que vai te fazer vitorioso diante dele. Pois como diz no poema de Fernando Pessoa, as cartas de amor, se há amor, têm de ser ridículas, pois afinal, só as criaturas que nunca escreveram cartas de amor é que são ridículas. Deixa o like se você gostou do vídeo e se inscreve para receber mais conteúdo assim. Se quiser ajudar essa animadora a comprar o pão velho de cada manhã, considere virar membro ou mandar um live pix com alguma mensagem legalzinha. Os links estão todos na descrição. Vejo vocês no próximo vídeo e tchau, tchau!